jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso estúdio podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E para você que está nos acompanhando aqui, já aproveita que você está aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Porque eu tenho certeza que depois que você assistir a esse episódio de hoje, a sua mentalidade nunca mais será a mesma. Você vai ter vários insights de milhões. Que a nossa convidada, ela é inspiradora, gente. Ela tem uma história incrível, até pela sua idade, e ela ser novinha, 21 anos, que idade gostosa, né? Eu com os meus 21 anos. E vamos compartilhar para mais pessoas, tá, gente? Porque o YouTube é muito importante que você se inscreva e compartilhe com as mais pessoas. Quanto mais você indicar, mais você compartilhar, mais o YouTube entende que isso aqui é relevante para mais pessoas, ele vai entregar de maneira orgânica. Então, eu peço muito a sua ajuda, tá? Esse aqui é um programa do bem, nós estamos aqui na cidade de Londrina para o mundo todo, sempre trazendo pessoas com histórias que vão te alavancar para um próximo nível em todas as áreas da sua vida, né? Nossa vida é dividida em 7 áreas. Então, vamos juntos fazer o bem sem olhar a quem e transformar essa nação. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? E eu queria dar uma boa noite nessa terça-feira gostosa, terça-feira abençoada para ela. Olha só, ela que é atriz, criadora de conteúdo das redes sociais, digital influencer, filha de um famoso, um sertanejo, né? Uma dupla, filha de um cantor de uma dupla famosa que vocês se acompanha as redes sociais, já sabe de quem que eu estou falando. E o boa noite vai para ela, Camille Zor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Ai, que introdução bonita. Me senti até importante. Uau! Não, importante estou eu me sentindo. Deixa eu compartilhar isso aqui, gente. Ela veio diretamente de São Paulo, só para compartilhar um pouquinho da história dela com vocês, com a gente aqui no Estúdio Podcast. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso, eu tô muito empolgada, tô um pouquinho nervosa, primeiro podcast. Uau, vamos começar com toda a produção aqui, ó, meu primeiro podcast. Uau, sensacional. Tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Já vou deixar aqui as portas abertas quando você quiser voltar, você que tá sempre aí se atualizando, trazendo novidades, as portas do estúdio estão abertas para você. Obrigada. Camille, e pra gente começar esse bate-papo gostoso, eu queria que você começasse se apresentando, né? Tá. Porque muita gente conhece a Camille das redes sociais, você é referência nas redes sociais, digital influencer, né? Tá ali sempre mostrando o seu dia a dia, compartilhando um pouquinho. E a gente sabe que hoje o mundo das redes sociais, não é tudo aquilo que as pessoas imaginam. A gente posta um pouquinho da nossa vida e as pessoas já tiram a própria opinião delas. Mas quem que é a Camila? Conta um pouquinho, você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Tá bom. Eu sou a Camille, olá, prazer. Tenho 21 anos, sou atriz, acabei de me formar como atriz em São Paulo. Moro em São Paulo com meu pai, que é um cantor. Eu nasci em Paraná, Rondônia, bem longe daqui. Morei minha vida inteira com a minha mãe e fui morar com o meu pai agora na pandemia para estudar cinema, porque é meu objetivo de vida, sonho maior é ser atriz.
E é isso, voltei agora pra internet, porque acredito que tenho muitas coisas para compartilhar boas sobre a minha vida. Acredito que a minha história pode ajudar muita gente, pode influenciar de uma maneira boa a vida das pessoas. Enfim, é isso. Eu gosto dessa troca, gosto de ter pessoas com quem compartilhar a minha vida. E é isso. Uau! Então você morou com a sua mãe até parte da adolescência? Sim. E depois você opinou por morar com seu pai por causa da faculdade. Então, foi assim. Eu morei com a minha mãe aqui em Londrina, inclusive, até os meus 14 anos. E aí eu fui morar em São Paulo com meu pai. Meu pai tinha acabado de ter uma filha, minha irmãzinha Alice. E eu fui morar com ele, tinha 14 anos, porque eu queria ficar mais perto, da minha irmã. Tinha muita vontade de saber como era morar com meu pai, porque eu nunca tinha tido essa experiência. Os meus pais se separaram quando eu era bebê. Então, bebê não, eu acho que eu ainda tava na barriga. E não tive muito contato de morar com o meu pai. Eu queria ter essa experiência. Chegou aos 14 anos e me despertou essa curiosidade de como seria morar com o meu pai. E com uma irmãzinha também, né? Só fechou ainda mais aquele combo, assim, de tipo... Ai, que delícia, morar em São Paulo. Já gostava muito, porque eu ia visitar bastante São Paulo. Sempre fui visitar o meu pai lá. Então, era uma cidade que eu morria de amores, assim. Mais a minha irmã, mais morar com meu pai. Então, eu fui morar com meu pai. Morei 2 anos, 14 e 15 anos. Fiquei 2017 e 2018 morando com ele. Não, 2016 e 2017 morando com ele. E 2018 eu voltei a morar com a minha mãe. E agora, em 2020, começo de 2020, era pandemia. E eu passei uma boa parte da pandemia morando com meu pai, ficando lá em São Paulo, visitando ele, passei um tempo lá. E me despertou a vontade de estudar lá, de estudar cinema. E aí, em 2020, eu fui pra estudar cinema. Daí eu já comecei em 2020, 2021 fiquei estudando, 2022 também fiquei estudando. E me formei no final do ano passado, peguei meu diploma, tô muito feliz. Uau! E quais são os próximos passos em relação, né, à sua formação, a essa parte profissional? Então, eu tô procurando trabalho já, tirei meu DRT e eu entrei pra internet, inclusive, como um meio de me mostrar um pouco mais. A gente sabe que a internet abre muitas portas, né? Principalmente nessa área de cinema, da cinematografia, assim. Enfim. Então, eu comecei com a internet, voltei a trabalhar com a internet para que as pessoas me conhecessem, entendeu? E para ser uma forma de abrir portas para mim, para o meu trabalho, para eu mostrar o meu trabalho, enfim. Camila, só explica um pouquinho mais pra gente. Você disse, eu comecei a trabalhar na internet, né? E voltei. Sim. Isso. Então, por determinado tempo, você parou, né? Sim, sim. Então, você começou como nas redes sociais, como digital influencer. Sim. E por que você parou? Quando eu tinha 9 anos, eu decidi com a minha mãe criar um blog. Eu acompanhava muitas blogueiras e eu queria criar um blog para falar das coisas, falar de moda, falar dos meus artistas preferidos, enfim. Então, eu comecei com um blog e aqui em Londrina cresceu bastante meu blog, eu consegui várias parcerias. Era uma coisa que eu gostava bastante. Aí eu fiquei trabalhando como influenciadora até os meus 17 anos, que foi quando começou eu comecei a querer sair um pouco da internet, porque começou a atrair coisas que eu não queria, e não era eu que estava atraindo também, mas começou a chegar muitas coisas ruins junto com a internet. A internet não é ruim. Isso que eu tava conversando com a minha mãe, inclusive antes de vir pra cá. A internet não é ruim, mas as pessoas que estão na internet usam um pouco da internet para serem malvadas, para serem ruins com os outros, entendeu? Então a internet me abre muitas portas, é maravilhoso, pode abrir portas para todo mundo, só que tem que saber usar, né? Tem que saber como usar. E quando eu cheguei nos meus 17 anos, eu abri um pouco mão, porque tinha muita gente falando da minha vida, tinha muita gente me criticando bastante, o famoso hate. Eu sofri muito hate na internet por coisas que eu não tinha nada a ver, assim, não era nem eu que tinha feito algo,
Mas comecei a sofrer muito hate na internet e aí eu falei, não, eu vou dar um tempo. E pra minha saúde mental foi muito bom sair um pouco da internet, viver mais o mundo real, assim. E agora, eu estou retomando, estou voltando a fazer vídeos, porque eu tinha um canal no YouTube também, que eu gravava muitos vídeos, até os meus 17 anos eu gravava vídeos direto, e tinha muita gente que me acompanhava e gostava muito dos meus vídeos, e até hoje me acompanham, e eu gostava bastante. Mas essa parte ruim, ela foi tirando o prazer de fazer, sabe? Foi minando o meu prazer de estar na internet, de falar sobre a minha vida, de expor a minha vida. Então, eu fui perdendo a vontade mesmo de estar na internet. Então, eu tirei um tempo, fiquei uns 2 anos bem afastadinha, assim, da internet. Postava ainda sobre a minha vida, mas muito pouco, muito, assim, sucinto. Parei de fazer vídeos pro YouTube, porque realmente não estava fazendo bem pra minha cabeça. E me fez muito bem realmente sair um pouco, sabe? Enxergar o mundo mais o mundo real, assim. E agora, estando bem emocionalmente, mentalmente falando, eu me sinto mais forte pra voltar e pra retomar. E é o que eu tô fazendo agora, retomando aos pouquinhos, gravando uns videozinhos que tá fazendo muito bem pras pessoas e que eu tô muito feliz, enfim. É isso. E você atua como digital influencer, até para quem está nos acompanhando, né? Pessoal de Londrina aqui, Sim, que a sua mãe reside aqui na nossa cidade, Sim. pessoal de São Paulo. Eles querem contratar o seu trabalho também como digital influencer. Contrata né? eu venho muito pra cá. Eu tô sempre aqui, né? Porque minha mãe mora aqui, meu irmão mora aqui. Então, eu fico muito São Paulo, Londrina, São Paulo, Londrina. E eu já tive muitos trabalhos aqui em Londrina. Eu tenho uma galera muitos amigos aqui em Londrina, sabe? Porque fizeram parte da minha história com o meu blog também. Me ajudaram bastante na época do meu blog. Então, tô sempre por aqui em São Paulo. Então, chama eu que eu tô aqui. Uau. Camille, qual o seu maior propósito de vida hoje? Hoje, eu acho que é me ouvir. Esse é o meu propósito. É ouvir o que eu tenho pra oferecer pro mundo. É tipo, prestar atenção em mim e no que eu posso oferecer pro mundo e fazer isso, sabe? Por muito tempo eu acreditava que eu tinha algo pra acrescentar. Acreditava, mas estava muito lá no fundinho, assim. Tinha muito medo ainda, sabe? E hoje em dia eu falo, não, eu vou me ouvir. Eu vou ouvir o que o meu coração tá pedindo. Se eu sentir na minha cabeça que eu tenho que gravar um vídeo, no meu coração que eu preciso gravar um vídeo falando sobre tal assunto, é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que pode ajudar muita gente, pode fazer bem pra muita gente e, consequentemente, me faz muito bem. Então, é isso. O meu propósito é ouvir a minha intuição, é ouvir, tipo, o que tá falando, o que o meu coração fala, sabe? Os desejos do meu coração, eu quero ouvir os desejos do meu coração e soltar pro mundo, sabe? E me mostrar mesmo. Uau! E qual o maior legado que você quer deixar? O maior legado que eu quero deixar? Profundo. Falando muito de mim, não desistir. Eu quero deixar esse legado de persistência, de acreditar em mim e de persistir nisso. E é isso que eu quero que as pessoas façam também. Eu acho que é isso que é o importante, é você não desacreditar 100% de você e tá sempre ali trabalhando para que cada vez mais você possa se mostrar, sabe? Você possa ser você mesmo, você pode acrescentar algo no mundo, sabe? Eu acho que é isso, é não desistir de quem você é. Só persiste, que uma hora vai fazer sentido as coisas, sabe? Camille, você tem 21 anos, né? Eu falo que é tão novinha, mas você já tem uma maturidade incrível, dá para perceber, né? Obrigada. Obrigada. E pela sua vida também, né? De tudo que você passou. Eu acredito que você já tenha passado por vários e vários desafios. Mas qual que foi o maior desafio que você passou até hoje? O maior desafio que eu passei até hoje. Bom, eu enfrentei uma depressão. Eu desenvolvi uma depressão ali em meados de 2017.
Fiquei muito mal, tive uma quebra de expectativa muito grande quando eu fui morar com meu pai, porque eu achava que a gente ia ser mais próximo, mas a vida do meu pai nunca parou, ele sempre foi uma pessoa que viajou bastante, que trabalhou muito, e eu achava que morando com ele eu ia estar mais próxima, mas eu senti um pouco disso sendo frustrado, sabe? Porque, não por culpa dele, mas por culpa de todo o trabalho, enfim. Então, eu me frustrei bastante. E eu senti muita falta de casa, eu me senti tola, as coisas perderam o sentido pra mim. A depressão tem isso, né? A depressão, ela faz as coisas perderem um pouco do sentido. Você não vê mais sentido em levantar da cama, você não vê mais sentido em tentar, sabe? Porque você acha que não vai levar a lugar nenhum. Pra que tentar se não vai levar a lugar nenhum? Então, tira um pouco do sentido da vida. E esse foi o meu maior desafio, foi vencer isso, foi enxergar que a vida faz sentido sim. E quem dá o sentido pra vida sou eu. Quem tem que dar o sentido pra vida sou eu. Então, esse foi o meu maior desafio, foi enxergar que eu podia ser mais que aquilo, maior do que aquilo que tirava o sentido das coisas pra mim, sabe? Maior do que a depressão. Foi isso. Até porque quando você foi morar com seu pai, quando você teve essa depressão, você estava morando com ele, né? Sim. E a agenda dele é praticamente todos os dias, Sim, né? A sim. agenda em todos os cantos do Brasil. E a questão de muitos fãs também, Sim, né? Por sim. mais que nos dias que tem folga, que está com vocês, acredito que quando vai passear, sair em algum momento, são muitos fãs querendo tirar foto, né? São. E como que você lida com isso? Isso nunca me fez mal, esse lance, essa troca com os fãs. Inclusive, eu sempre achei muito divertido. Eu tinha, sei lá, os meus 7, 8 anos, que foi quando eu comecei, foi quando eu vim pra Londrina, pra morar mais perto do meu pai, porque na época ele morava aqui, e eu vim com a minha mãe e com o meu irmão pra cá. Foi quando eu comecei a frequentar mais shows, foi quando eu comecei a ir com o meu pai, acompanhar mais ele. E aí que eu comecei a ver o carinho das pessoas, os fãs, foi aí que eu entendi a palavra fã, sabe? O que é ser fã. E as pessoas vinham falar comigo, não só com ele, mas vinham falar comigo e me davam um beijo e tiravam foto comigo. E eu sempre achei isso muito divertido. Esse nunca foi o problema de nada, assim. Eu nunca senti ciúmes do meu pai, nada. Eu sempre achei isso muito divertido. Sempre achei essa troca muito gostosa mesmo, sabe? De pessoas que nem me conhecem já terem um amor tão grande por mim, um carinho tão... Enfim, eu sempre gostei dessa parte, muito, muito, muito. A parte que pesa um pouquinho pra mim, que eu já falei na internet muitas vezes, é o lance da pressão de ser filha de quem é. Quando você é filha de alguém muito importante, até um pastor da igreja, até um político, quando você é filho de um político, quando você é filho de alguém importante, recai sobre você uma pressão de ser parecida com aquilo da onde você veio, sabe? Ser parecida com o seu pai, ser tão talentosa quanto, ser tão, sabe? E eu acho que isso eu senti bastante. Eu sinto até hoje um pouquinho, que é essa pressão. Então, tipo, por eu ser filha de quem eu sou, eu tenho que me portar de tal maneira, eu tenho que agir de tal maneira, eu tenho que gostar de certas coisas. Quando eu era mais nova, eu falava que eu não gostava de sertanejo, porque eu escutava muito Selena Gomez, Miley Cyrus, gostava da galera da Disney, escutava muito coisa gringa. E aí eu falava, não gosto muito de sertanejo. Porque eu não escutava muito sertanejo. E as pessoas, nossa, que absurdo, como assim você não gosta de sertanejo? E hoje em dia não é que eu nem gostava, eu só não escutava mesmo. E hoje em dia eu escuto, eu gosto, enfim. Mas essa pressão recai sobre toda pessoa que é filha de alguém importante. Sobre como você deve agir, sobre como você deve se portar. Tem todo que as pessoas esperam de você, sabe? Você tem que atender um pouquinho das expectativas do outro por você ser filha de quem é. Então, essa parte eu tenho uma dificuldade de lidar, assim. Hoje em dia, já lido muito mais fácil com isso. Mas, na época, quando eu era mais nova, era um pouquinho mais difícil esse lance de ter que lidar com a pressão dos outros em cima de mim, por conta de ser filha de quem eu sou, entendeu?
E entendi. E quando você falou, né, anteriormente sobre a sua depressão, quais foram, como que você conseguiu sair da depressão? Você buscou ajudas profissionais? Quem foram as pessoas que te auxiliaram, tendo em vista, né, nessa correria de agenda do seu pai e você estando morando lá? Sim. Bom, meu principal alicerce sempre foi a minha mãe. Ela sempre esteve ali pra mim desde o começo. Nem era psicanalista ainda, nem trabalhava com terapia nem nada, mas já fazia uma terapia ali comigo desde sempre. Então, ela sempre foi o meu principal alicerce, assim. Eu falo que era meu porto seguro, assim. Era onde eu conseguia contar mesmo o que eu sentia, e ela me encaminhava, sempre me encaminhou, desde pequena, eu acho que eu faço terapia desde os meus 8 anos de idade. Então, ela sempre me encaminhou para a terapia. E ela sempre esteve muito presente. A gente sempre fez reuniões, eu, minha terapeuta e a minha mãe, para minha mãe me ajudar, ir me abrindo e tal. Hoje em dia eu não preciso mais da ajuda dela, porque eu consigo já expor tudo que eu sinto e tal. Já tenho essa ferramenta, já sei como fazer. Mas antes a minha mãe falava, me ajudava, enfim. Mas sim, eu precisei muito da ajuda da terapia, muito, desde sempre. Sempre foi muito necessário pra mim, muito. Pra entender tudo, porque uma criança com 8 anos, como é que entende que tem um pai muito famoso, que o Brasil inteiro conhece, você vai na esquina e escuta o seu pai tocando na rádio e as pessoas comentando. Então, eu sempre tive que fazer terapia pra aprender a lidar com isso e pra saber lidar com isso. Até pra aprender a lidar com a falta também, porque meu pai sempre viaja, sempre foi distante nesse sentido. Então, eu sempre precisei da terapia para me ajudar. Quando o quadro se agravou, eu recorri ao psiquiatra. E aí, eu comecei a fazer tratamento com remédio, comecei a tomar remédio para antidepressivo, etc. E aí, fiquei uns bons anos no tratamento também. Mas sempre, sempre, sempre procurei. Tanto a ajuda da minha mãe, sempre contei muito com a ajuda da minha família, que no caso, minha mãe, meu pai também ajudava no que ele podia, mas a minha mãe estava ali 100% do tempo me ajudando, e a terapia sempre andou ali junto. Minha mãe e a terapia sempre me ajudando muito. E a gente, compartilha aqui com a gente se é mito ou verdade, né? Okay. As redes sociais compartilham muita coisa. A gente já viu, caiu nas redes sociais, que você já foi viciada, né, nos remédios. Uhum. Isso é mito, é verdade? Como é que foi essa história? Então, 2021, eu tava numa fase muito ruim, eu tava... a minha autoestima tinha se minado completamente, porque eu me mudei para São Paulo para fazer o meu curso de cinema. Eu comecei a fazer o meu curso de cinema e eu percebi, bom, talvez eu não seja tão boa quanto eu achava que era. Talvez isso aqui não seja para mim. Porque, como eu disse, a terapia tira um pouco do sentido das coisas. Um pouco não, tira bastante do sentido das coisas. Então, para mim, perdeu um pouco do sentido de eu estar estudando, porque eu já não via mais prazer naquilo, porque a depressão estava realmente tomando conta de mim mesmo. E a gente busca fugas, né? Quando a gente tá mal, quando a gente tá triste, quando a gente tá passando por alguma fase difícil, o ser humano, ele recorre a fugas primeiro, antes de procurar a solução, né? E eu achei fuga no remédio. Eu tomava remédios psiquiátricos e eu comecei a abusar desses remédios porque eu queria, anestesiar o que eu tava sentindo. Então, eu sentia que nada fazia sentido, eu tava muito mal, tava muito triste. Então por que não tomar remédio pra anestesiar isso que eu tô sentindo? E aí, realmente, eu entrei num ciclo vicioso de estar precisando de remédio pra viver, assim. Então, eu tomava remédio e saía pra fazer minhas coisas. Tomava remédio e saía pra fazer não sei o quê. Porque o remédio, ele meio que tampava aquilo que eu tava sentindo. Mas tampava com uma peneirinha, né? Não tampava totalmente. Tanto que eu tomava o remédio e achava que eu me sentia mais confiante, melhor, bem e tal. E as pessoas vinham me falar... Bom, você não tá passando nada disso que você tá achando que você tá passando. Você tá passando que você tá muito triste, na verdade. A gente olha pra você e te vê muito triste, porque o remédio te deixa mais ainda triste, mais ainda pra baixo, mais ainda sonolenta, triste, etc. Mas foi uma fuga que eu busquei. Foi muito difícil de sair.
Eu falo que foi a pior decisão que eu já tomei na vida. Chegou uma época, uma fase que a terapia não estava mais ajudando. E eu acho que eu também não queria muito ser ajudada naquela época, sabe? Eu acho que a gente se acostuma a sentir aquilo. Infelizmente, isso acontece com quem tem depressão, com quem tem ansiedade. A gente acaba se acostumando, acaba ficando numa zona de conforto extremamente desconfortável. Mas porque sair é mais difícil, né? Requer um trabalho maior. E na época eu não estava me sentindo preparada, não estava me sentindo forte o suficiente, as coisas realmente tinham perdido sentido e eu busquei essa fuga no remédio, que foi realmente muito difícil de sair, mas hoje saí, graças a Deus, e reconheço que foi a pior decisão que eu já tomei na minha vida, foi ter tampado o sol com a peneirinha ali, que não tampa nada, né? Tendo uma mãe, né, profissional nessa área de psicanalista, ela que é terapeuta, inclusive a minha, você vai me matar, que eu não apareço lá alguns meses. Ai, meu Deus! Mas, enfim, terapeuta, teóloga, né, ela que é profissional da área, ajuda tantas pessoas. Como que, e além de ser mãe, porque mãe é isso que você falou, ela é o seu alicerce, o seu porto seguro. Muitas das vezes, aquele velho ditado, em casa de ferreiro, espeto é de pau. E ela te conhecendo ao extremo e sendo essa profissional e vendo você nessa situação, até que ponto que ela conseguiu te ajudar? Eu acho que assim, para você ser ajudado, você precisa querer ser ajudado, você tem que se permitir ser ajudado. E na época eu não queria me permitir, eu não queria ajuda, eu não queria conversa. Então foi uma fase realmente que eu fiquei mais afastada da minha mãe para que ela não percebesse tanto. Então eu fiquei mais na minha ali, a minha mãe sabia por cima, mas não tinha total acesso, porque eu não dava a ela o total acesso de entender o que estava acontecendo, de saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu não queria ajuda. Eu queria viver aquilo ali que eu estava vivendo, já tinha me acostumado, o desconforto já não estava mais tão desconfortável assim, ou eu já não estava mais percebendo tanto desconforto. Mas assim, minha mãe sempre foi muito de ficar em cima, realmente. Ela sempre, esteve ali, águia mesmo, olhando tudo de cima. Mas é assim, você só é ajudado quando você se permite ser ajudado. E na época eu não estava me permitindo ser ajudada, então eu me fechei. E quando você quer se fechar para o mundo, não tem Cristo que faça você entender tal coisa, você enxergar de outro prisma. É quando você quer. Se você quiser, você consegue sair. Se você não quiser, não tem quem faça, entendeu? Não tem quem faça. Então foi isso, foi uma fase difícil, eu me afastei um pouco da minha mãe, mas quando chegou no ápice, assim, que eu já estava muito mal, que eu realmente estava precisando de ajuda, que eu precisei de intervenção do meu médico, a minha mãe veio e ficou me ajudando, e ficou do meu lado, e entendeu tudo que estava acontecendo, mas foi aí que ela soube de tudo, porque antes eu tava me bloqueando, tava bem fechada ali no que eu tava vivendo e não tava permitindo o acesso dela àquilo que eu tava sentindo, àquilo que eu tava passando. Camille, e você que morou parte da sua vida com a sua mãe e parte com o seu pai. E você tem um irmão, né, por parte de mãe e um irmão por parte de pai. Como que é a realidade sua hoje convivendo com as duas famílias em, digamos assim, em realidades tão distantes uma da outra? Antes eu me sentia responsável, muito. Eu me sentia muito mal. Pelo meu irmão não ter os mesmos acessos que eu tinha às coisas, não ter a vida que eu tinha com meu pai. Seu irmão por parte da sua mãe é mais por parte novo de ou mãe. mais velho? Ele é mais novo. Mais ele tem novo. 18 anos e eu tenho 21. A gente tem 3 anos de diferença e mais nova ainda, quando eu tinha os meus 16 anos, 15 anos, até os meus 17 anos, eu me sentia extremamente responsável. Por tudo, eu me sentia responsável pelo meu irmão e pela minha mãe, e também queria usufruir do que o meu pai podia me proporcionar, mas eu também me sentia culpada de estar ali usufruindo, sendo que meu irmão não tinha o mesmo direito e o mesmo poder de usufruir, enfim. Apesar do meu pai sempre pegar o meu irmão, levar pra passear, comprar um monte de coisa, e sempre foi muito legal com o meu irmão, enfim, mas eu era filha dele.
Eu sou a filha dele. E na época eu me sentia muito responsável mesmo. E precisou ser feito um trabalho gigante na minha cabeça pra eu chegar hoje em dia e falar... É a vida do meu irmão, essa é a minha vida. Eu não sou responsável por ele, mas o que eu puder fazer pra ajudar, enfim, eu vou fazer, tanto pela minha mãe também. Mas não é responsabilidade minha, eu não escolhi. Eu apenas nasci, entendeu? Eu não escolhi o meu pai, eu não escolhi a minha mãe, eu não escolhi o meu irmão, eu não escolhi a vida em que eu apenas nasci, entendeu? E quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais fáceis. Mas quando eu carregava essa responsabilidade no meu ombro, esse medo de estar usufruindo, essa culpa de estar usufruindo coisas que talvez o meu irmão não poderia usufruir, me pesava muito, me deixava muito mal. E hoje em dia, com muita terapia, eu entendo. Eu não escolhi, é a minha vida, eu nasci assim, eu sou filha dele, meu irmão... Enfim, cada um tá no seu quadrado e eu não posso ser responsável por coisas que eu não sou responsável, entendeu? Então é isso. E vocês têm uma boa convivência hoje? Muito. Quando a gente era pequena, a gente conviveu a vida inteira juntos. A gente cresceu juntos, eu e meu irmão. Quando a gente era pequena, a gente brigava pra caramba. E hoje em dia a gente é muito amigo, a gente troca muita ideia. Meu irmão tá numa fase maravilhosa. Ele é um menino brilhante. Ele estaria aqui fazendo um trabalho 1.000.000 de vezes melhor do que eu. Porque ele é maravilhoso. Ele fala muito bem, ele é muito maduro. E a gente tem altas trocas, assim, a gente conversa. Às vezes eu ligo pro meu irmão com problemas, assim, tipo, meu Deus, tô muito mal com alguma coisa. Ai, briguei com o namorado, briguei com a amiga, briguei não sei o quê. Tô mal, tô triste, ai, tô perdida. Na época da minha depressão, meu irmão foi a pessoa que me ajudou, assim, com menos idade, 3 anos a menos. Ele foi a pessoa que sentou comigo e conversou. E meu irmão, ele é uma pessoa que não tem problema em trocar, sabe? Em conversar mesmo, de contar o dele e de mostrar a vulnerabilidade dele também e de entender o outro. E a gente teve essa troca, a gente tem essa troca hoje em dia que é maravilhosa, assim. Parece melhores amigos quando a gente conversa, porque também eu tô morando lá, tenho a minha vida lá, enfim. Mas quando a gente tá junto, é maravilhoso. Uau, sensacional. Camille, quando você toma uma aguinha aí, eu queria dar um recadinho para você que está nos acompanhando aqui, né? Boa noite para vocês que estão nos acompanhando aqui. Dá para perceber o quanto que a Camille é querida, porque abri uma caixinha, né, de perguntas no final de semana, e o que teve de perguntas, né? E daqui a pouquinho, depois desse recadinho importante aqui, a gente vai fazer algumas perguntinhas para você, porque teve muitas e muitas perguntas, tá? Gente, mas para você que está nos acompanhando aqui e tem vontade de ter um programa de podcast, você sabia que aqui no Estúdio Podcast você pode ter o seu programa? Isso mesmo. Aqui no estúdio nós atendemos de acordo com a sua necessidade todos os dias, com ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, estacionamento no local, técnicos 100% disponível à sua disposição. Você pode fazer o seu programa de podcast ao vivo ou gravado. Se você quiser fazer um ao vivo e um gravado para otimizar tempo, aqui nós atendemos de acordo exatamente com a sua necessidade. O nosso sistema, trabalhamos com câmeras profissionais e o nosso sistema, ele comporta a transmissão simultânea de até 4 plataformas online, tá? Conheça um pouquinho mais da nossa estrutura. Podcast, além do programa podcast, se você é uma pessoa cheia de conhecimentos e quer gravar um curso, aqui também é lugar. Você pode gravar o curso e colocar nas plataformas digitais e ganhar dinheiro enquanto você dorme. Você pode gravar lives profissionais, pode alugar a sala somente para você gerar o conteúdo para as redes sociais. Vem com uma pauta, grava o seu Reels lá de 90 segundos e você vai ter conteúdo para meses, tá? Aqui, gente, é o lugar certo, o estúdio
estúdio número 1 de Londrina, escolhido pelos londrinenses. E esse aqui, o programa do Estúdio Podcast comigo, Adriana Zequim, é o programa do bem, é um programa voluntário. E toda semana nós trazemos pessoas incríveis, assim como a nossa convidada de hoje, né? É uma pessoa tão jovem, tão madura, compartilhando aí um pouquinho da sua trajetória pessoal, mais um pouquinho das suas ideias profissionais, que daqui a pouquinho nós já vamos perguntar para ela também. Nós contamos com a sua contribuição, que é um programa voluntário, então tem a nossa chave Pix aqui. Se você puder contribuir com R$1 para que esse programa continue acontecendo, é muito bem-vindo, desde que seja de coração, tá bem? E voltando para o nosso bate-papo aqui, gostoso com a Camille. Camille, mas olha, você tem uma torcida, uma galera engajada, hein? Nossa, demais. E eu nem tenho noção disso. Eu não tenho nem noção de quantas pessoas são. Mas eu sei que são bastantes. E eu tenho até uma central de fãs. Olha que chique. Uau. Isso é muito chique. E a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa, grupo no Telegram. E eu tenho uma galera fiel, assim, que me segue. Gostaram de mim e ficaram, sabe? Gente, quando nós divulgamos que você estaria aqui no programa hoje, Camila, aí eu abri a caixinha de pergunta. Eu não dei conta de tantas perguntas. Até que se a gente for, eu gostaria muito de poder fazer todas as perguntas aqui. Mas nós ia ficar a noite toda aqui. Sim. Nós temos um tempo aqui também, né? Limitado. Eu vou fazer algumas perguntinhas da quais as pessoas perguntou, tá? E a sua central de fã também é muito ágil. Eu falei, ela tem até essa central de fã. Não, as meninas são muito dedicadas. Muito dedicadas. Eu fico impressionada. E elas fizeram uma outra arte também no canal. Olha, parabéns, né? Meninas, muito obrigada. Parabéns pra vocês são maravilhosas. Eu falo assim, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E dá para perceber o carisma que você é, essa energia é algo que contagiante, que é algo que vem de dentro para fora, algo que vem de você, né? E parabéns, continue assim. Obrigada. Camille, a gente teve uma perguntinha aqui da Luane. A Luane, né, perguntou assim, qual a sua meta de vida como mulher? Como mulher, eu quero me divertir. Em tudo que eu vou fazer, eu quero que seja divertido. As coisas hoje em dia são muito maçantes, intensas, são muito... Existe uma pressão, tanto estética quanto de rendimento de trabalho. E eu quero me divertir no processo, sabe? É isso que eu quero. Eu tava pensando, vindo pra cá nessa pergunta, porque você já tinha soltado algumas pra mim, e eu tava pensando, o que eu quero mesmo? Eu acho que eu quero me divertir em todo o processo, assim, sobre tudo. Tanto agora no meu Instagram, quanto mais pra frente trabalhando como atriz, eu quero que as coisas sejam divertidas. Eu não quero que se torne aquele lance robotizado de preciso fazer isso, sabe? Eu quero me divertir no processo das coisas. Uau, sensacional! Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas... por ter tanta demanda, tanta coisa pra fazer, acaba se esquecendo de se divertir no processo. De se divertir no processo de gravar um podcast, de se divertir no processo de gravar um vídeo pro Instagram, de se divertir no processo de ir numa entrevista de emprego. As coisas não precisa ser levado tão a sério assim, porque aí realmente fica muito difícil a vida, fica muito, muito pesado, é tudo muito... Mas se você se divertir enquanto você tá fazendo aquilo, se você pegar a parte boa daquilo, as coisas ficam mais leves e elas fluem mais, as coisas vão mais naturalmente quando você está se divertindo. E é isso. Sensacional, sensacional. Você sabe que você, com essa sua colocação, ontem eu estava assistindo uma palestra da Elaine Ourives. Ela que é especialista em frequência. E tem vários treinamentos, consultorias. E quando os alunos dela, né, falam assim, olha, eu fiz tudo que você orientou, apliquei tudo e não tive resultado. E a resposta é exatamente essa. Ela assim, então vamos lá, você aplicou tudo. Conforme você aplicou tudo, você se divertiu durante a caminhada? Na hora que você falou, eu falei, uau! E ela é especialista nisso, a frequência com que a gente traz, né? Sim. Uau! Eu sinto disso no meu trabalho, quando eu me disponho a fazer algo.
Se eu pego o celular, porque eu preciso gravar um vídeo, fico ensaiando roteiro, e fico ali quebrando a cabeça, tentando não sei o quê, e tira um pouco do divertido das coisas, não flui. Eu posso ficar 6 horas tentando gravar o vídeo, que não sai se eu não estiver me divertindo. Mas se eu tô leve, se eu tô reflexiva e tô gostando daquela reflexão e tal, eu ligo o celular, eu gravo em 5 minutos, vai rápido, flui, porque eu tô me divertindo, porque eu tô gostando de fazer aquilo. Quando você perde o prazer, aí realmente fica maçante, fica chato, fica tedioso, fica pesado, você não quer mais fazer, você começa a pegar bode, sabe? Eu acho que cheguei numa fase também, lá atrás, quando eu trabalhava com internet, que começou a chegar numa fase ali, nos 17 anos, a gente também quer curtir, né? E eu via muito como um trabalho, preciso entregar, preciso fazer, E aquilo foi tirando um pouco da graça de estar fazendo aquilo, sabe? Os meus vídeos pro YouTube, os mais legais, são os vídeos que eu liguei a câmera e comecei a contar e falar e tal, me divertindo com o processo, sabe? Os vídeos do Instagram também que mais dão certo são os vídeos que eu ligo e começo a falar e me divirto no processo, de editar, de colocar legenda, essa parte tem que ser divertida, porque se não for divertida, se você não estiver gostando daquilo que você tá fazendo, não vai render, não vai ser bom, as pessoas vão perceber, vai ser chato, vai ser pesado, enfim. Então é isso. De maneira natural, humanizada, Exato. né? Autêntica. Exato. Uau. Aprendi ontem e você me reforçou isso hoje. Sensacional. Camille, você pensa em morar sozinha? Eu penso em morar sozinha, com certeza. Eu tenho o sonho de ir pra fora. Eu tenho o sonho de estudar em Los Angeles, fazer cinema lá também. E o meu sonho é estudar e morar lá um tempo, ficar lá. Não penso em sair ainda da casa do meu pai, porque ele direto fica falando também, ai, não vai me abandonar aqui não, nessa casona gigante, sozinho, vai me deixar morando sozinho. Então, eu também tô com meu pai, tô morando lá. E meu pai viaja bastante também. Então, esse ano eu tô ficando bem sozinha em casa. Então, é meio que tô tendo uma prática, assim, de como é morar sozinha, assim. Porque tô ficando bastante sozinha, porque ele tem viajado bastante. Mas não penso ainda em morar fora. Não é uma necessidade pra mim, nem pro meu pai. Eu acho que ele gosta de ter companhia quando ele volta pra casa. E ele fala mesmo, vou voltar pra casa, não vai ter ninguém aqui. Enfim, então eu não vejo necessidade ainda de morar sozinha. Mas quando eu for pra Los Angeles, quando eu for estudar fora um tempo, eu tô super disposta, tô super feliz e vou, assim, com coragem, na cara e na coragem. Que, inclusive, falando em viagem, você fez um intercâmbio recentemente, eu né? fiz. Conta um pouquinho mais pra gente. Eu fui pro Canadá. Não tava nos planos, zero. Ano passado eu tava batendo ainda na tecla de vou para Los Angeles. 2023 é meu ano de ir pra Los Angeles. E aí a gente sentou, eu, meu pai e minha mãe, pra conversar com a menina da agência, pra gente decidir logo e fechar a viagem. E aí ela simplesmente tocou, assim, meio por cima, Canadá, você pode ir passar uns 3 meses no Canadá. Eu tava me sentindo um pouco insegura de já ir morar fora, assim, ficar 1 ano, sabe? Eu queria ter uma experiência antes de um tempo menor, morando fora, pra ver se eu ia me adaptar, pra ver se eu ia gostar e etc. Eu sei que ela começou a falar do Canadá e foi me entretendo. O meu pai foi ficando muito feliz, porque ele sempre quis ir para o Canadá. Acho o país coisa mais linda do mundo, e realmente é muito lindo. E eu fui empolgando. Canadá, então vamos pro Canadá, quero ir pro Canadá. E aí a gente fechou. A gente teve uma reunião, e foi a reunião que a gente decidiu. Na semana seguinte, já estava comprando as passagens, e eu fui pro Canadá ficar 3 meses lá, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu, ano passado, passei por essa fase dos remédios, que foi bem difícil e tal. E foi quando eu superei, quando eu tava bem, eu decidi ir pro Canadá, e eu fui pro Canadá. E foi... eu vejo essa viagem como eu fiz as pazes comigo mesma ali naquela viagem. Eu aprendi a lidar comigo sozinha também, porque eu fiquei muito sozinha. Foi 3 meses. Eu sou uma pessoa meio... Eu não sei se naquela viagem, eu não sou muito fechada, mas eu sou na minha.
E aí, eu faço amizades, mas as pessoas têm que chegar, eu tenho que chegar e tal. E no Canadá eu não sentia necessidade, sabe? Eu saí com algumas pessoas, encontrei uma amiga que tava fazendo high school lá também. E saí com os amigos dela, mas a maioria dos rolês, dos 3 meses, assim, eu dei sozinha. Eu fui pra barzinho sozinha, eu fui pro parque andar, que tem um parque maravilhoso chamado Stanley, Parque Stanley lá no Canadá, que é um parque lindo, 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 lindo. E eu ia sozinha, pegava metrô sozinha, tudo sozinha, assim. E foi a viagem que me fez fazer as pazes comigo mesma. Foi quando eu me perdoei por tudo que eu tinha passado. Foi quando eu me entendi melhor. Foi quando eu me vi melhor, sabe? Tipo, foi quando eu via o potencial que eu tenho de ser melhor, e de evoluir, e de melhorar, e de não voltar mais a ser aquela pessoa que não me agradava mais. E foi maravilhoso. O país é a coisa mais linda do mundo. Tava nevando, tava frio. E aí eu fui embora em março e já tava um pouquinho quente. Então eu peguei um pouquinho do calor chegando também. Foi uma delícia. Fiz muitos amigos também. Amigos, tipo, colegas, assim, que eu mantenho contato. E foi delicioso. Eu tenho muita vontade de voltar pra lá no verão pra conhecer, porque muda completamente a atmosfera, assim. As pessoas vão pra praia, as pessoas usam shortinho. E na época que eu tava lá, era todo mundo encapuzado, de frio e tal, neve pra caramba. Mas também foi uma delícia. Fiquei em casa de família lá também. Minha convivência com eles foi incrível, foi muito gostosa. Eu me tornei amiga da família, assim. Uau. Enfim, foi muito bom. E eu senti como um recomeço de uma nova era, assim, na minha vida, sabe? Que as coisas ruins tinham passado e ali eu fiz as pazes comigo mesma e me senti pronta para começar algo novo, sabe? Tanto que eu voltei disposta a voltar pro Instagram, a trabalhar com o Instagram, voltei disposta a ir procurar trabalho como atriz. Então, tipo, eu voltei revigorada mesmo, sabe? Com a bateria alta, assim. Uau, aí foi o ponto da grande virada de chave. Foi demais, foi demais. Eu não sabia que eu precisava tanto ter ido. Quando eu cheguei lá, eu entendi que eu realmente precisava, sabe? Pra renovar as energias. Pra me entender também. E entender uma coisa que eu não achava que eu era capaz. Me virar. Porque a minha mãe sempre fez tudo por mim. Eu sempre, assim, tive muita ajuda, sabe? A minha rede de apoio é muito grande, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. Minha rede de apoio sempre foi muito grande e eu nunca tinha me virado mesmo, sabe? Tipo, perrengue, assim, passado por perrengue e aprendido que eu tenho a capacidade de resolver os problemas lá no Canadá. Peguei trem, fui parar do outro lado da cidade, peguei o trem errado. Aí eu tive que descobrir como é que eu voltava pra casa e já era noite. Nossa, assim, muito perrengue chique, mas perrengue. Mas aprendi que tem a capacidade de me virar. E eu acho que eu voltei com isso tinindo, assim, que hoje eu já me sinto muito mais... Não, tem isso pra fazer? Eu vou fazer, porque eu dou conta, porque eu passei por aquilo no Canadá, sabe? Foi quando eu me senti capaz de realizar as coisas, de me virar sozinha e etc. Uau, é na dor e no perrengue que a gente cresce, que a gente cresce, exatamente. Você não cresce pelo amor, cresce na dor. Sim, sim. Camille, você tem uma rotina, um hábito diário? Um hábito diário. Hoje em dia, eu tô comendo direitinho. Eu tenho comido mais salada, mais coisas saudáveis. E isso tem se tornado um hábito, graças a Deus. Ainda não é um hábito, assim, 100% que eu não quebro de jeito nenhum. Mas eu tenho adquirido mais. Em casa mesmo, a Net, que trabalha em casa, que também tem um amor das pessoas, dos fãs do meu pai, das pessoas que me acompanham, tem um amor pela Net, que ela já virou a blogueira também, e ela super tá me ajudando com isso, no quesito de alimentação e de ser uma pessoa um pouco mais saudável, comer mais verde, sabe? Uau! Então é isso. Um hábito que eu tenho desde pequena, de sempre mesmo, é parar alguma hora do meu dia e ouvir uma música alta pra... Eu sinto que a minha frequência, ela sobe, sabe? Se eu tô mal, se eu tô triste, eu escuto uma música alta, eu fico bem. Então, esse é um hábito que eu tenho e que eu não tenho vontade de perder nunca. Porque me faz muito bem.
É esse. Hoje, você manda na sua mente ou a sua mente te comanda? Hoje em dia tá pau a pau ali, tá? Pau a pau. Tem dias ainda que eu deixo minha mente me comandar, porque não é assim, não é do dia pra noite, tem que fazer um esforço sim, tem que estar disposta a vencer a sua mente, mas hoje em dia eu posso dizer com muito orgulho que eu venho vencendo muito mais a minha mente do que ela vem me vencendo. E isso pra mim já é uma vitória gigantesca. Pra quem tem um histórico que deixava muito a mente comandar, sabe? Hoje em dia eu comando a minha mente, graças a Deus. Muito mais do que ela me comanda. Ainda tenho, assim, os dias que a minha mente me convence a ficar na cama, não levantar, não ir treinar. Outro hábito que eu tô adquirindo também é de treinar. Eu não tinha nem um pouco o hábito de treinar, de praticar exercício físico. Mas voltei do Canadá, menina, outra pessoa. Voltei, assim, tipo, querendo assumir desafios novos, sabe? E voltei querendo treinar, voltei querendo me exercitar. E faz um bem gigantesco pra minha cabeça também. Então é isso. Hoje em dia consigo vencer a minha mente muito mais do que ela me vence. Graças a Deus, já é uma vitória gigantesca pra mim. E com toda essa mudança, né? Essa mudança emocional, comportamental, como que você lida com os haters hoje? Hoje em dia, eu bloqueio. Falou qualquer coisa que eu não gostei, qualquer coisa. Teve um dia que a menina mandou assim, não gostei da sua roupa. Eu bloqueei. Sabe por quê? Porque, assim, eu não pedi e eu sei que pode deixar margem pra pessoa falar de novo. E eu sei que essas pessoas gostam de cutucar. Elas gostam de ficar ali cutucando até que você exploda e fale alguma coisa. Então, pra já nem dar mais margem pra pessoa continuar falando, eu já bloqueio logo. Que é pra, tipo, nunca mais ver, nem causar nada na minha mente. É o jeito mais saudável que eu encontrei de lidar com isso. É tipo, falou alguma coisa que eu não gostei? Beijo. Não tem mais acesso a mim, eu também não tenho mais acesso a você, você não vai me machucar, eu não vou te dar o direito de me machucar. Então é isso, esse é como eu lido hoje. Antes eu tinha muita vontade de responder, porque, assim, somos seres humanos, ninguém é de ferro, não temos sangue de barata. Então, assim, dava uma vontade extremamente de responder, de mandar uma resposta na lata, atravessada mesmo. Mas me segurava bastante, porque tudo é distorcido hoje em dia, né? Então, mesmo quando você tá se defendendo, as pessoas conseguem te transformar em vilão. Então, pra acabar com isso, assim, pra nem dar a chance de que a pessoa tenha acesso a mim de novo, eu já bloqueio, corto ali e pronto, sabe? Sigo minha vida. Ô, Camille, até dentro, né, você tocando nesse assunto, dentro das caixinhas de pergunta que eu abri, e teve mais muitas, foram muitas e muitas perguntas que eu não poderia deixar de tocar nesse assunto aqui já com até você, imagino. tá? Porque, assim, foram centenas de perguntas, né? Eu já fiz algumas aqui, mas, assim, a maioria foi em relação... até eu te perguntei contra os ataques, que você sofre muitos ataques, a questão de haters na internet. E eu vejo que as pessoas, a maioria das perguntas foi... como que você se sente em relação ao término do relacionamento com o seu pai? Tá. Sobre o relacionamento do meu pai, eu não vou falar absolutamente nada, porque só quem viveu que pode falar, que entende o que aconteceu, que sabe o que aconteceu. Então, eu não tenho direito nenhum de falar, porque eu não vivi, não era meu relacionamento. Então, sobre essa parte, eu não vou falar. O que eu vou falar é sobre o hate que eu sofri por conta do relacionamento, porque as pessoas me envolviam. Eu nem me envolvia, mas as pessoas me envolveram muito. E é muito louco, porque... Na internet, as pessoas acompanham 5 minutos da sua vida, como você disse no começo. As pessoas acompanham 5 minutos da sua vida e acham que sabe de tudo. De tudo que acontece, de tudo. E não sabem. Essa é a verdade, não sabem. E não tem como saber. Eu também acompanho muita gente, que eu sou muito fã e eu quero saber da vida da pessoa. E eu assisto. E eu até acho, nossa, eu conheço essa pessoa, eu sei como ela é. Mas não, a verdade é que eu não sei, porque aquilo ali é 5 minutos, não é a vida inteira. As conversas que tem no sigilo ali, no pessoal, você nunca vai ter acesso, você nunca vai saber o que aconteceu de fato. E eu acho essa parte é estressante,
Foi a parte que me fez pegar um pouco de bode da internet, assim, de tipo, as pessoas acharem que sabem demais, sendo que não sabem de nada, sabe? Então, essa parte me deixou com bode mesmo da internet. Me deu vontade de, tipo, ai, não quero mais saber, não quero que as pessoas saibam de mim também, porque eu não quero que as pessoas fiquem achando que elas sabem de alguma coisa da minha vida, quando não sabem, entendeu? Essa parte, ela é difícil de lidar, e ela foi muito difícil de lidar mesmo pra mim, porque não entrava na minha cabeça que as pessoas afirmavam com tanta convicção aquilo que não era verdade, que não tinha nada a ver, que não, sabe, não tem nada a ver, e as pessoas, elas falavam com muita propriedade sobre aquilo, e isso me deixava com uma raiva, assim, gigantesca. Mas hoje em dia é isso, eu bloqueio, corto pela raiz pra nem deixar a pessoa mais ter acesso a mim, sabe? E é isso, é difícil, foi difícil, as pessoas tentaram achar culpados e me culpavam sobre coisas que eu não tinha absolutamente nada a ver. Que então muitos dos ataques, né, eles falando diretamente que você seria grande parte disso, né? Sim, sim. É difícil, é muito difícil, porque eu também não posso falar, porque, não, como eu disse, não tem a ver comigo. Mas eu queria que as pessoas soubessem que, gente, não é isso, sabe? Não é verdade, não tem a ver, não... Enfim. É que cada um com a sua vida, com a sua realidade, exatamente, né? Exatamente. Bacana. E alguma vez, você disse várias vezes aqui, né? Que às vezes você já pensou em desistir, ficou frustrada. E quando você pensa em desistir, qual que é o seu combustível diário para você continuar? Olha, é engraçado essa pergunta. Engraçado não, ela é uma pergunta profunda. Mas eu acho que a minha família, principalmente, é meu combustível de seguir, assim. A minha mãe, que já passou por tanta coisa, assim, tipo... Coisas muito mais difíceis que eu já passei, e a minha mãe tá aqui batalhando e não desiste, continua fazendo dela. Eu acho que essa é uma motivação gigantesca pra mim, assim. A minha mãe, ela fala com tanta propriedade, ela acredita tanto naquilo que ela fala, independente do que seja, ela acredita tanto naquilo que eu sinto admiração mesmo, porque você tem que ter peito pra bancar, sabe? Você tem que ter peito pra bancar aquilo que você acredita. E eu admiro isso. E eu olho pra minha mãe e falo, eu quero ser igual você quando eu crescer, eu quero bancar mesmo aquilo que eu acredito. E se eu acredito que eu nasci pra ser atriz, eu vou até o fim, porque eu vou bancar isso, entendeu? Se eu acredito que eu tenho coisas pra acrescentar na vida das pessoas, eu vou bancar isso também, entendeu? Eu vou falar e eu vou mostrar. E esse é meu combustível, ver a minha mãe, ver o meu pai também, que passou por situações muito difíceis e nunca desistiu. Então, eu acho que é minha motivação mesmo, é ver as duas referências que eu tenho, tanto da minha mãe quanto do meu pai, que são pessoas que não desistiram, entendeu? E se estão onde estão hoje, e se vão alcançar o que vão alcançar, foi porque eles nunca desistiram. E é isso que eles me passam, mesmo sem perceber, é o que eles me passam, de acredita nisso. Se é isso que você quer, então acredita nisso e vai até o fim. É isso. Uau! Alguma vez na sua vida, você pensou em chegar aonde você está hoje? Eu sonhava, sim. Eu sonhava, mas eu não tinha noção de como aconteceria. Eu ainda não tenho. E eu acho que esse é a graça do negócio. Essa é a diversão do negócio, como eu te contei. Eu acho que esse lance de eu não ter noção de quantas pessoas me acompanham e tal, é bom até. É bom porque, primeiro que não sobe a cabeça, né? Quando você se vê com muito poder... Você tem que se trabalhar muito para que não deixe isso chegar na sua cabeça e que você se torne narizinho em pé. Acho essa parte importante de eu não ter mesmo a noção de quantas pessoas me acompanham, mas só saber de que eu tô fazendo alguém feliz e só de saber que as pessoas estão gostando e de receber o feedback das pessoas já é muito bom, né? Mas assim... Eu almejo muitas coisas, sou uma pessoa que sonha muito, muito sonhadora. Desde pequenininha, sempre sonhei com muitas coisas. Sempre falei onde eu queria chegar, o que eu queria fazer, enfim. E ver se concretizando, sem saber como, assim.
as coisas, elas acontecem. Quando você faz com amor, tem um vídeo no meu Instagram que eu falo, quando você faz as coisas com amor, as coisas começam a fluir, as coisas começam a andar, mesmo sem você entender. Nossa, como é que eu tô aqui hoje, gravando um podcast? O que me trouxe aqui? Foi porque eu me diverti no processo, tá ligado? E eu tô aqui por causa disso. Uau, sensacional, sensacional. E você disse que você está em busca, né, da sua vida profissional como atriz. Isso. E como que você concilia hoje a sua vida pessoal com essa busca do profissional? Eu ainda tenho muitas questões, eu ainda trabalho muito em mim. A minha questão de me sentir merecedora de coisas grandes. De me sentir capaz, tenho trabalhado muito em mim. Então, anda lado a lado, tanto a minha vida pessoal, que são as coisas que eu trato na terapia, anda muito, muito atrelado ao que eu quero profissionalmente também, porque é na minha vida pessoal que eu vou me tornando pronta para conseguir aquilo que eu quero na minha vida profissional, sabe? Então, eu tenho conciliado dessa forma, eu tenho trabalhado na terapia e tentado por aqui também. A internet, como eu disse, abre muitas portas e esse o start que eu dei, foi o start que virou na minha cabeça também, é de começar com a internet, é de voltar a ser mais ativa, é de permitir que as pessoas me conheçam. Isso aqui, pra mim, é de uma coragem gigante, porque eu tô permitindo que as pessoas me conheçam, que as pessoas saibam mais de mim, sabe? E é isso, eu acredito que a internet pode abrir muitas, muitas portas pra mim, e sendo eu mesma, me divertindo no processo, como eu disse. Uau! E você cresceu muito na internet, né? E vem crescendo gradativamente. E como que você se mantém? Qual que é o segredo de milhões? Segredo de milhões? Eu acho que é se divertir, como eu disse. É se divertir e acreditar. Tem que acreditar, né? Tem que acreditar que para algum lugar eu vou com isso aqui, tem algum propósito maior, tem alguma coisa que eu vou descobrir lá na frente do porquê que eu tô fazendo tudo isso. Mas é isso, eu acho que eu não quero perder a diversão. Eu não quero perder a parte boa, a parte de aproveitar. Porque, como eu disse, se eu perder essa parte, o meu rendimento também vai cair. Porque eu vou começar a não ver sentido de novo, como eu via lá atrás, não ver sentido em mostrar a minha vida, em falar de mim e fazer vídeo para as pessoas, para ajudar as pessoas. Eu vou acabar perdendo o prazer de fazer se eu não tiver a diversão, se eu não tiver a parte boa, se eu não tiver os prazeres que isso me dá, os prazeres que isso me traz. Tava falando pra minha mãe vindo pra cá, a gente tava conversando sobre outros assuntos e eu tava falando pra ela que, pra mim, é muito gostoso esse lance de dar, de fazer, sabe, pelos outros, de causar coisas boas nas pessoas, sabe? E é isso, esse é o foco, é ir me divertindo no processo. E aí, no processo também eu vou descobrindo pra onde eu vou, o que eu quero fazer. Eu posso descobrir outras coisas que eu gosto de fazer também. Agora eu tô com um projeto novo, que eu não vou abrir muito aqui agora, mas tem a ver com moda, que eu tô descobrindo. Foi voltando pra internet que eu retomei também um sonho lá do passado, que era mexer com moda, assim. Então é isso, eu tô me divertindo e nesse se divertir eu vou descobrindo as coisas que eu posso fazer, sabe? Tanto como atriz, tanto como influenciadora, tanto como filha, tanto como namorada, enfim, é isso. Hoje você é solteiro, tem namorado? Hoje eu tenho namorado. De São Paulo, Londrina? São Paulo. Uau, tá nos São Paulo. acompanhando aqui. Com certeza tá. Olha só. E aonde que você pudesse compartilhar uma dica que muitas pessoas se inspiram em você, que você busca tanto conhecimento? Eu busco porque eu precisei, né? Eu precisei muito me entender o que eu passava, entender os meus sentimentos. Eu precisei focar na minha saúde mental e entender as coisas. E eu falo do que fez bem pra mim. Se fez bem pra mim, eu acredito que possa fazer bem pras pessoas também. Então, é uma teclinha que eu venho batendo tanto nos meus vídeos do Instagram. Os vídeos que mais dão certo são os vídeos que eu falo do meu processo,
sabe? Do meu processo no meu processo de desenvolvimento, de amadurecimento, tanto mental como emocional, etc. É isso, eu vou falando o que fez sentido pra mim, o que fez bem pra mim, eu vou compartilhando com as pessoas e vou compartilhando o meu amadurecimento também, porque eu não sou melhor que ninguém, eu tô aprendendo tanto quanto todo mundo e eu acho divertido mesmo ter essas trocas, compartilhar o que eu venho aprendendo na terapia, os desenvolvimentos que eu venho gerando em mim mesma, assim, e compartilhando com as pessoas, eu acho que é isso. É algo que conecta com as pessoas, Conecta né? demais. Causa uma identificação, né? As pessoas, elas deixam de me ver como a filha do Fernando, não sei o que e tal, pra me ver como a Camille, que tem os mesmos problemas que eu e que tá tentando lidar e ainda tá passando pra mim a forma que ela tá lidando pra ver se pode funcionar pra mim também. Eu acho que é essa imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Uma menina normal de 21 anos que tem várias questões e que tá tratando e que tá compartilhando o processo. E aí, se fizer sentido pra você, vem comigo, vamos junto. Uau! Já segue nas redes sociais, né? Tá anotado aqui, ó, Camille Zor, segue ela lá, acompanha nos stories, que vocês vão rir muito. Até essa questão, eu tava vendo nos seus stories essa semana, essa maneira que você traz tudo muito humanizado, a interação com seu pai, a convivência, pedindo dicas, muito legal. Isso que conecta a realidade. É a realidade. Eu acho que passar uma imagem de inalcançável, de pessoa que não tem os mesmos problemas e tal, eu acho que não conecta, na verdade só afasta um pouco e cria aquela imagem de ai, mimadinha, ai, a riquinha, ai, não sei o quê, sabe? Tipo, não gosto que as pessoas me vejam assim. Dessa maneira, muito! Né? Sem te conhecer. Sem me conhecer. E aí, eu gosto de quebrar essa expectativa. A pessoa olha pra mim e pensa tudo isso, e quando ela chega no meu Instagram, ela percebe, não. É uma menina de 21 anos que passa pelas mesmas coisas que todas as meninas de 21 anos passam e que tá tentando aí na vida, tá tentando fazer o dela. E eu acho que isso atrai muito mais. Uau! Como que você define a palavra sucesso? Felicidade. Eu acho que se eu estiver feliz, eu vou ter sucesso. Se eu estiver feliz com aquilo que eu tô fazendo. Eu tô muito feliz de estar aqui, então eu considero isso um sucesso. Eu tô muito feliz de estar aqui, podendo me abrir, podendo contar, mostrar um pouquinho mais de quem eu sou para as pessoas que têm curiosidade de saber sobre a minha vida e quem eu sou. Isso pra mim já é sucesso, porque eu tô feliz fazendo isso aqui. Uau, que rungem os tambores! Sucesso aqui no Estúdio Podcast, Camila Zor. Ó, estamos no Spotify. Se você tem a vida corrida, não consegue nos acompanhar aqui com um videocast, o Spotify você pode escutar no trânsito, na academia, limpando casa, fazendo comida aonde você estiver. Spotify, Estúdio Podcast Londrina. Camille, estamos quase chegando nos minutos finais. Você acredita que já passamos a mais de uma hora? Caraca, eu falo muito! Eu já deixo aqui o segundo convite, tá? Porque, ai, muito obrigada. Porque o assunto é o que não vai faltar. Não mesmo. Né? Não vai faltar. Não mesmo. E nesses minutos finais, eu tenho uma pegadinha, surpresa! Adoro surpresas. A gente conheceu um pouquinho da pessoa, da Camille, que você é, da sua essência, né? Os valores que você prega, um pouquinho da sua trajetória, que muito que nós acabamos de falar. Idealiza uma Camille por ser filha de cantor, por ser achando que é mimada, por ter dinheiro e tudo mais. Ter as oportunidades que a vida lhe propõe. E você mostrando que você é uma gente como a gente, tem os perrengues, passa dificuldade, tá aí na luta, em busca de emprego, né? Sim. Tudo mais. E é um bate e volta, tá? É assim, eu vou falar uma palavrinha pra você e você vai falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Combinado? Combinado. Preparada? Sim. Deus. Tudo. Amor. Necessário. Fé. Deixa eu ver. É a base, é o que traz sentido. Uma inspiração.
Minha mãe. O medo? Medo. De perder a diversão. Como você se vê daqui a 5 anos? Feliz, realizada e me divertindo. Alimentação saudável ou guloseima? Olha, necessário alimentação saudável, muito necessário, mas também adoro uma guloseima. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física. Ler ou televisão? Televisão. Televisão, porque eu sou atriz, né? Eu adoro um cineminha, adoro um filminho. CLT ou empreender? Empreender. Empreender. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza. Com Uau! certeza. E a gente preparou umas fotos aqui para você, Tá. né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que que essas fotos representam para você. Ai, meu Deus. Família, né? Família. Essa é a sua irmãzinha? É a minha irmãzinha, Alice. Alice, qual a idade dela? Hoje ela tem 9 anos, já tá gigante. Parece que nasceu ontem e tem 9 anos já. E você com seu pai passeando em um shopping? Em um shopping Parece? em É um São shopping? Paulo. Uau! Um shopping em São Paulo. A gente faz bastante isso. E quando você sai passeando com seu pai, assim, ele consegue andar? Consegue. As pessoas não ficam parando? Não, consegue sim. O bonezinho disfarça bem. São Paulo também. No interior, as pessoas reconhecem mais, param mais, por ser uma coisa que não acontece com frequência. Em São Paulo, a gente vê famoso andando no shopping muito mais fácil. Acontece mais vezes, assim. Então, as pessoas já se acostumaram um pouco, sabe? E também ninguém sai... Uma coisa que eu sempre falo. Ninguém sai andando no shopping esperando ver algum famoso, olhando pra cara das pessoas. As pessoas estão muito focadas na própria vida, no que precisa fazer. Principalmente no shopping, se precisa ir comprar... As pessoas estão... E São Paulo, que as pessoas estão correndo pra cima e pra baixo o tempo inteiro. Então, ele consegue passar desapercebido muitas vezes, sim. Se ele tá com roupa de show, com o cabelinho pra cima, o topetinho, aí é um pouquinho mais fácil das pessoas pararem. Até uma pergunta que teve aqui na caixinha, teve muitas, eu fiz muitas delas aqui no bate-papo, né, no Sim. nosso decorrer, mas perguntaram, umas 3 pessoas que perguntou, qual que é a música que você mais gosta dele? Madrid, porque foi a primeira música que eu cantei com ele. Eu era muito envergonhada de cantar, ainda sou um pouco de cantar com o meu pai, daquele lance de se sentir um pouquinho pressionado. Meu pai canta extremamente bem, maravilhosamente bem, é talentosíssimo. E eu tinha muita vergonha, né? Porque não tenho a mesma confiança que ele já tem. E Madrid foi a primeira música que eu me permiti cantar do lado do meu pai. Fiz uma forcinha ali mesmo, vencia a vergonha. E tem essas imagens de eu cantando Madrid com ele num DVD que ele fez. Tem nos bastidores do DVD. Que foi a primeira música que eu cantei com meu pai. Foi muito divertido, foi gostosinho. E aí eu guardo com carinho essa música, que é a Madrid. Você faz ou já fez aula de música? Já fiz aula de canto, já fiz mais nova, ano passado eu fazia também. Gosto muito de cantar, dizem que eu sou afinada, eu não posso comprovar isso, mas dizem que eu sou afinada. Gosto de cantar bastante, até faria alguma coisa no mundo da música, assim, mas eu fui mais pro lado da atuação mesmo. Eu sou artista, porque eu nasci com essa veia de artista, assim, mas eu fui mais pro lado da atuação mesmo do que do de cantar. Dá uma mas palhinha também do gosto. Madrid aqui pra nós. Não. 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 Ó, hoje você vai escapar, tá? Mas na próxima... Muito obrigada. Você já vem preparada, Já vem preparada, tá? obrigada. A próxima, Tá. não sei se você tem violão. Me dá essa deve colherzinha ter, de chá. né? Aí você já vem preparada. A Tá gente bom. vai abrir o programa, ó, ela tocando aqui. Tem outra foto. Mais fotinhos. Família também. Sua mãe. Família. É a sua mãe e seu irmão. Minha mãe e meu irmão. Meu irmão tava mais novo aí nessa foto, mas desde sempre é um gato. Olha isso. Ele é um gato. A É que a postura genética da minha mãe também é muito boa, bonita, né? E vocês se parecem muito, olha ali.
né? Se parecem muito. Sim. E essa é a sua família aqui em Londrina? É, minha família aqui em Londrina. Uau! É. Tem mais outra foto. Isso. Yes. No Canadá, tava muito feliz no Canadá, muito. Foi nos primeiros dias, foi o primeiro rolê que eu dei sozinha. Tava com uma bota, que inclusive estou com essa bota agora, super pesada. E aí eu falei assim, por que não ir andar no parque, assim, uns 20 minutos? O parque, pra você dar a volta inteira nele, leva mais de 1 hora. E eu não sabia, fui desavisada, fui andando, chegou uma hora que não tinha mais como voltar pra trás, só tinha como ir pra frente, minha bateria tava acabando e eu estava extremamente feliz. Juro, eu tava muito feliz nesse dia, muito. O lugar também a paisagem, assim, ajuda também, me emocionei, fiquei muito feliz, nossa. Você considera que essa viagem, né, esse intercâmbio aí, foi a sua maior experiência de vida? Foi. Se não foi a maior, foi uma das, assim, tá entre as 3, assim. Olha lá. Tia Cláudia! Essa história é engraçada. O filho dela trocava mensagem comigo no Instagram, me convidou pra ir na casa dele, aí eu fui conhecer ele, que eu tava em São Paulo, fui conhecer ele, conheci a mãe dele de cara já se apaixonou por mim, a gente descobriu que a gente tinha um monte de amigo em comum já, que a gente tinha ciclos de amizades parecidos e com pessoas em comum. E aí ela me adotou, assim, virei a filha postiça dela. 1 mês depois que eu tinha conhecido ela, já tava na casa dela, ficando lá, de dormir e tal. E foi amor, assim, foi conexão de alma mesmo. A gente se conheceu, se amou, pronto. Até isso. A gente selecionou essas fotos especiais, né, que fazem parte da sua história. Fazem muito. E essa foto, né, você viu lá que a gente invadiu o seu Instagram. Eu vi, stalkearam legal o meu Instagram. Vamos descobrir tudo aqui. E a gente achou esse álbum, né, lá. Sim. E que ela seria sua segunda mãe, né? Sempre presente. Lá em São Paulo, sim, porque como não tem o colinho da minha mãe lá e eu preciso de um colinho de mãe, eu vou pra ela, corro pra lá. Que carinho gostoso. Um beijo pra ela. Se inscreve aqui no nosso Beijo, tia Cláudia. Uau. Camila, agora nesses últimos finais, tá? Últimos minutos finais, não tem nenhuma perguntinha, tá? É um tempo livre, um tempo aberto. Caso você queira deixar aqui uma mensagem na qual nós não conversamos durante a entrevista, o bate-papo aqui, uma mensagem de reflexão, algo que marcou muito a sua vida, uma história para inspirar outras pessoas, outras jovens, outros adolescentes que estão, você que passou por esse momento tão difícil também, você falou da depressão também, a gente, só quem mesmo já passou, né? Sabe que não é fácil. Sim. Então, vai pensando aí no que você quer falar, no que você vai deixar essa mensagem final, porque o tempo é seu. É um tempo aberto, você use e abuse do seu tempo, tá bom? Obrigada. Enquanto você vai pensando aí, gente, eu queria dar um recadinho aqui para vocês que estão precisando de comunicação visual. Gente, vocês viram que aqui no nosso estúdio tem várias comunicações visuais, né? Essa plaquinha que eu uso de apoio aqui. Nós temos essa plaquinha aqui do primeiro podcast, olha só. Nós temos outras plaquinhas aqui também para você gerar QR Code, Instagram, adesivo, folder, flyer, wind banner, placas para o seu comércio, aqueles totens luminosos, tudo que você precisa de comunicação visual, adesivo, perfurado, se você precisa envelopar carro, cartão de visita, tudo que você precisa é com acesso comunicação visual. Acesso comunicação visual, eles são nossos parceiros aqui no estúdio, né? Eles também adesivam parede, não é só papel de parede. Hoje em dia os adesivos, eles compensam muito mais, né? E traz também muitas outras opções de identidade. Você pode escolher a imagem lá e eles fazem para você como adesivo, tá? E tem um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho só do trabalho deles, do acabamento, entre banners, backdrop, tudo quando o assunto é comunicação visual. Confere aqui. em Londrina.
Londrina e região, com qualidade, tá? Qualidade tanto na tinta quanto acabamento, né? Para vocês terem ideia isso aí do tamanho do equipamento e que eles utilizam lá. Um deles, a adesiva, tá chegando o mês do pai. Se você quer dar um presente personalizado, eles também lá na Acesso Comunicação Visual, uma garrafa de vinho, faz um adesivo personalizado. Quer te dar uma lembrança da sua empresa com a logo, marca? Eles também faz. Para aniversário, casamento, tudo que você precisa de comunicação visual, gente, entre em contato com eles, faça um orçamento sem compromisso, acesso comunicação visual, que está nos acompanhando aqui, e ela que é a fã aqui do seu pai, gente, ela não perde um, quando ela fica sabendo que vai ter o show deles em Londrina, ela já manda, vamos, ela já corre comprar, que ela já tem medo, não, vai que cabe o fio com você, gente, ela é a fã número 1, inclusive quando eu postei que você ia vir, ela foi uma das primeiras. Não acredito! Sério? Eu vou assistir! Um beijo, como é o nome? Andressa, um beijo pra você. Andressa, deixa eu aproveitar o beijo, né? Ainda bem que você me lembrou. Gente, ao vivo é assim, a gente esquece. Eu tava vindo pra cá e eu comentei com a minha filha, ela tem 7 aninhos, né? Sim. E ela, mãe, fala pra ela me mandar um beijo. Ai, que Gabriela. Gabi, um beijo pra você. Sua linda, quero te conhecer. Fofura. A próxima vez eu vou trazer ela. Por favor, traga. Camila, agora esses minutos finais é o tempo todo seu. Use e abuse, no tempo é seu. Aqui o podcast legal é isso, né? Eu gosto bastante para esse bate-papo aberto, natural, humanizado, é para você ser você. Não tem vínculo com política, com cultura, com nada. É para você compartilhar, né? Expressar mesmo as suas ideias, as suas opiniões, sendo a Camille de verdade. Tá bom. Primeiro eu queria começar agradecendo aos meus pais, a minha mãe e ao meu pai por nunca terem desistido de mim, por terem me ajudado em todas as questões que eu já tive nessa vida. Eles me ajudaram, estavam ali e eu sou muito grata a vocês. Eu sei que se eu tô onde eu tô hoje é por causa de vocês. E se eu chegar onde eu quero chegar ou até além disso, vai ser por causa de vocês. Eu tenho certeza e tenho muita consciência disso. Muito obrigada, vocês são extremamente necessários na minha vida, sempre foram e sempre vão ser. A segunda coisa que eu queria falar é, se você tem 21 anos ou mais ou menos, se você se identifica comigo, eu queria te falar que não perde a diversão. Não perde a diversão, faz o que você precisa fazer, mas faça com diversão, faça tendo prazer naquilo. Não esquece de se divertir no processo, mesmo que o processo seja difícil, demorado. Não esquece de se divertir no processo, porque é isso que traz razão, é isso que traz sentido para aquilo que você está fazendo, que você se propôs a fazer, aquilo que você quer atingir. É com diversão que a gente consegue ir mais longe. Tendo prazer naquilo que a gente faz, que a gente consegue ir mais longe. E eu, sendo uma menina de 21 anos, com as mesmas questões que vocês, com alguns privilégios, eu reconheço todos os meus privilégios. Eu quero que vocês saibam que eu tenho as mesmas questões, que se vocês quiserem compartilhar qualquer coisa comigo, o meu Instagram tá aberto e eu gosto de ter essa troca com vocês, então podem ir lá, a gente vai trocar um papo. E é isso. Uau, sensacional. Show, show, show. Obrigada por todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Né? A gente que agradece o carinho de vocês ter ficado conosco até aqui. Siga a Camille lá nas redes sociais, né? @CamilleZor, tá o Instagram dela aqui na tela. Se você é empresário, tem um negócio aqui na cidade de Londrina, entre em contato, peça um orçamento sem compromisso para ela lá fazer a divulgação da sua loja. Se você é de São Paulo, lá perto também, né? Sim, São Paulo, região, com certeza. Também? Lógico. Atende também. Ou seja, qualquer lugar do Brasil chamando, né? E aceitando a proposta. Eu vou, querido. Eu vou pra onde vocês me chamarem. Eu tô aceitando trabalhos. Manda. Uau, sensacional. Gente, vamos juntos compartilhar. Se você não tem uma empresa, você conhece alguém que tem aqui em Londrina, lá em São Paulo, peça um orçamento pra ela. Tenho certeza que os resultados, o trabalho incrível, a profissional incrível,
incrível que ela é, que ela está se tornando, né? Em todas as áreas da vida dela, vai poder ajudar também a alavancar o seu negócio com grandes resultados. E nesses minutos finais também, eu sempre acabo com uma frase, Camille, mas eu nunca gosto de trazer pronta, né? Eu gosto às vezes de sentir, sabe? O convidado, essa emoção, a energia, né? E o tempo todo eu já falei dessa energia que você disse, que você passou por vários desafios, né? E muitas das vezes, muitos adolescentes têm perrengues, né? Continuam tendo perrengues, mas às vezes você tem um perrengue, eu falo assim, às vezes que é um ataque maior que nós falamos, né? Por ser filha de famoso e tal. E para persistir, gente, não desista. Eu falo que a persistência é a chave do negócio, porque Deus nos colocou nessa terra, no mundo, para a gente prosperar em todas as áreas da nossa vida. Porém, Ele nunca disse que seria fácil. Então, muitas vezes você está aí tá aí no perrengue, passando no desespero, no deserto da vida, que Ele quer te entregar algo. Então, Ele faz proposital para que você passe por esse processo desafiador, que você muitas vezes é difícil a gente ser grato na hora, né, do desespero, na hora do processo, mas é no processo que nós devemos extrair sempre o bem, a gratidão, porque é aí que Ele quer te ensinar, Ele está te preparando para te entregar a terra prometida. Ele nunca disse que seria fácil, mas que estaria com você. Então persista, insista e não desista, porque quem passa por esse desafio vai entrar na terra prometida. Tá bom, meus amores? Beijo grande, ó. Fique com Deus. Hoje, terça-feira, quinta-feira tem mais, gente. Quinta-feira, às 19h30, quem estará aqui no nosso estúdio podcast Londrina? Você sabe quem vai estar aqui quinta-feira, Camila? Eu tenho uma ideia. Pode, chuta, vamos chutar. É uma psicanalista. É uma mulher. É uma mulher muito forte, linda, e que eu herdei uma beleza, assim. A beleza natural. A beleza natural. Minha mamãe. Uau! Aê! E ela que é simpática, uma excelente profissional, como eu disse, eu já frequento há alguns meses lá, vou na linha, tô sumida, mas ela é minha terapeuta, tá? Não pode faltar terapia. Ai, meu Deus, ela vai me matar. É regra básica. Que ela não assista isso. Mas, gente, ela que já esteve aqui em outra oportunidade do nosso estúdio, né, falando num tema específico, se você procurar aqui no nosso canal, se inscreva, que toda terça e quinta você vai receber os convidados que estarão aqui. Ela já esteve em outra oportunidade falando com o tema mãe solo e vai estar na próxima quinta-feira, às 19h30, com o tema divórcio. Gente, como a Camille disse, ela é uma mulher corajosa, ousada, uma profissional incrível, que é psicanalista, teóloga, palestrante, terapeuta, entre muitos. Ela que vive em constante aprendizado aí. Você entra nas redes sociais dela, Aline Oliveira, já aproveita, eu vou abrir uma caixinha de pergunta, tá? Lá no nosso Instagram, você já mande algumas perguntinhas que você quer saber relacionada ao assunto divórcio, que esse será o tema de quinta-feira, tá bom, gente? Olha lá, beijo grande, tchau, fiquem com Deus, até quinta-feira, tchau! Tchau!